canal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Para quem não me conhece, meu nome é Maísa, já estou cá em Portugal há 4 anos e hoje eu vim atualizar para vocês, como eu já havia dito no vídeo anterior, sobre a questão de saúde da minha filha, Ana Gabriele, mais conhecida como Gabi. Hoje é segunda-feira, o dia tá bem chuvoso. Tá bem fresquinho, né? Tá frio, frio não, tá fresquinho. E, enfim, eu vou fazer um resumão, porque se eu for falar tudo, é muita coisa. Mas eu vou fazer um resumão do que está acontecendo na nossa vida hoje. Exatamente no dia 13 de dezembro de 2025, eu trabalhei o dia todo, né? E nesse dia eu fiz até um extra, um trabalho por fora, mas dentro do meu trabalho, do que eu estava fazendo, que era na distribuição de mercadorias. Já estava no meu último dia de distribuição ali, porque no dia 15, dia 16, não, a combinação foi que no dia 17 eu iria iniciar nos jornais, na entrega dos jornais na madrugada. Foi um ano pedindo, até quando eu consegui, mas enfim. Quando foi no dia 13 de dezembro, quando eu cheguei em casa por volta de umas 7 horas da noite, a Gabi chegou até mim e falou assim: mãe, eu tenho uma coisa para te mostrar. Apareceu um caroço aqui, não tá doendo, mas tá me incomodando. Quando ela me mostrou, era um caroço enorme na barriga, assim, parecia que ela tinha engolido uma laranja. E eu pegava assim, era meio, nem era rígido, nem era mole. Era uma coisa assim, eu não sei decifrar, mas parecia que ela tinha engolido uma laranja do lado esquerdo dela, do corpo dela. E aquilo ali já me acendeu um alerta, na hora eu já fiquei assim, meu Deus. Mas eu não quis demonstrar que eu estava apavorada, mas aí eu já corri no Google e fui lá no Doutor Online, não sei se vocês já ouviram falar, e marquei uma consulta de imediato online. Era uma sexta-feira, particular. Paguei R$ 30 por essa consulta e por volta das 22h30 eu fui atendida. O médico entrou em contato por videochamada, então eu falei o que estava acontecendo, que ela me mostrou aquele tumor, não estava tendo febre, nada disso. Quer dizer, o tumor não, aquele caroço, né? E que aquilo me incomodou. Então ele falou assim: olha, o que eu posso fazer é passar um exame, e depois, quando tiver os exames, você procura novamente o doutor online para poder mostrar o resultado, ou procura um médico, o seu médico de família. Porque desde quando a gente chegou, eu nunca tive médico de família. Mas isso aí fica para uma outra história. E então, o que que aconteceu? Ele passou exames de sangue, um hemograma completo, e passou 3 tipos de ultrassonografias, que eles chamam aqui de ecografias. Quando foi no sábado pela manhã, desde então eu já fiquei preocupada, né, com isso. Falei com meu esposo, com o Gilmar, mostrei pra ele. Aí ele falou: mas Gabi, por que que você não mostrou pra gente isso? Aí ela falou bem assim: mãe. Aí eu falei assim: porque eu achei que ia sumir. Eu falei: mas quanto tempo isso apareceu? Aí ela falou assim: desde o início de mês, já tem uns 30 dias que apareceu, um mês mais ou menos. Mas eu achei que iria sumir, então eu não mostrei. E não tava doendo. Aí, tá bom. No sábado pela manhã, eu fui numa clínica de análise, né? Fazer o exame de sangue particular, paguei. E liguei para várias clínicas para poder tentar marcar a ecografia. Só que todas elas, por ser final de ano, não tava tendo vaga. E aí só tinha para meados de janeiro. E aí eu falei: como que eu vou deixar passar tanto tempo assim? E eu não tive experiências boas no pronto-socorro adulto, que eu precisei de uma. Precisou. Desculpa. E a gente não tinha experiências boas com atendimento adulto. Aí eu fui trabalhar, isso foi na sexta-feira, no sábado eu tava de folga, no domingo eu fui trabalhar de madrugada para entregar o jornal. E eu tava treinando uma senhora, então ela pegou e me orientou: Maísa, vai no particular não, leva ela no hospital, na urgência pediátrica, que o atendimento pediátrico é muito bom. Aí eu fiquei assim, eu falei assim: não, eu vou levar sim então. Eu vou ver e de tarde, à tarde eu levo ela, porque ainda tava cedinho. Então, com isso eu cheguei em casa, mas eu tava muito, muito incomodada, muito incomodada.
Aí quando foi por volta das 9, 9h30 da manhã, quando eu cheguei em casa, eu peguei e já acordei ela, falei, Gabi, olha, vamos lá, toma um banho, se ajeita que a gente vai pro hospital. Pra poder ver logo isso e eu tirar aquilo da minha mente, porque no fundo eu acho que a mãe já começa a sentir. E é uma coisa que eu falo pra vocês, prestem atenção nos filhos de vocês. A Gabi, ela é uma pré-adolescente hoje, ela tá com 13 anos. Então eu não tenho mais aquele controle de dar banho, eu não dou mais banho nela. Ela tá naquela fase que gosta de roupas largas, entendeu? Eu não passei por. A minha fase foi muito tranquila enquanto adolescente e pré-adolescente. Ela não, ela não é uma criança de falar muito, ela fala muito pouco e ela não interage muito. É difícil de tirar as coisas dela. E quando ela chega a falar, é porque não tá nada bom. Não tá nada bom. Mas é uma menina super obediente, é uma menina que não mente. Tudo ela me fala, ela é sincera. E eu tento, dentro do possível, também ser sincera com ela em tudo que ela me pergunta. Claro, dentro da idade dela. Só que ela já entende muita coisa, ela é muito inteligente. Então, eu levei ela, mandei ela se ajeitar e aí a gente foi logo pro hospital. Tomei meu café e a gente foi. Quando eu cheguei lá, a médica, passei pela triagem, tinha poucas, acho que tinha umas 2 crianças só nesse dia. Eu até fiquei impressionada, porque eu queria ir mais tarde, porque no Brasil, porque aqui eu nunca levei Gabi em 4 anos, eu nunca precisei levar Gabi numa urgência. Então, mas eu sei que, porque também tem uma outra história, que eu também me tornei bombeiro voluntário, acabei por ter que me afastar, estou no quadro de reserva, por questão de horário, não estava batendo a logística, muito difícil. Então, todas as vezes que eu fui para poder encaminhar a criança para o pronto-socorro, para a urgência, às vezes estava cheio, às vezes não, é muito relativo. Porque no Brasil eu sei que a gente, quando precisou ir para o UPA, era muita criança e demorava muito o atendimento. E como eu não tive uma experiência muito boa como adulto, eu pensei assim, vou mais tarde, né? De repente na próxima ali da meia-noite, vou bem tarde. Apesar que era meio-dia de folga, mas na segunda eu tinha que começar a trabalhar bem cedo, né? Então eu falei assim, mas eu tava tão incomodada com aquilo que eu falei, não, a gente vai logo pro hospital. Chegando no hospital, a gente passou pela triagem, tinha só umas 2 crianças ou 3 na nossa frente. E a gente foi atendido muito rápido. Quando chegou na sala da médica, aí a médica tava abaixada, mexendo no computador, né? Depois eu descobri, olha, Deus faz as coisas, é perfeito. Porque eu fui atendida em primeiro momento pela chefe da urgência do hospital, na parte da pediatria. E ela lá no computador, e eu falei o que se passava, né? Olha, ela apareceu assim, assim, tal, não sei o que. Até então a médica calada. Aí ela levantou e falou assim, então, Ana Gabriele, vamos sentar aqui, vamos deitar aqui para mim poder te avaliar? E aí, Gabi deitou. Gabi deitou, ela auscultou, né? Foi perguntando. Quando ela levantou a blusa de Gabi, antes da palpação, ela já viu, porque dava para ver, era nítido. E não era só aquela bolinha que eu tinha visto naquele dia, porque Gabi, ela não gosta de toque. Ela ainda tá passando por um processo, agora tá consultando certinho com o psicólogo e tudo para essa questão. Ela não gosta de toque também, não gosta de falar, não gosta de se expressar e também não gosta de toque. Então, a médica palpou, dali a médica falou assim, mãe, aguarda só um instante que eu já volto. Voltou com outra médica. Aí o meu radar já começou, eu já comecei a ficar apavorada por dentro, porque no fundo eu já sabia o que estava acontecendo. E aí ela veio com outra médica, e as duas cochichando, não sei o que, assim, 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 aquela coisa, e eu ali apavorada. Aí encaminhou a gente para fazer um raio-x, a gente foi, fez o raio-x, fez exame de sangue, retornou, ela falou assim, olha, no raio-x não dá para ver nada, então eu vou te encaminhar para fazer um ataque em Abrantes, porque a gente foi aqui em Torres Novas. Então, já chamou os bombeiros para poder levar a gente para Abrantes. Fomos para Abrantes, fizemos esse ataque com contraste, acompanhado com enfermeira, e retornamos. Daí, ela já nos deixou em um isolamento. Então, ela me chamou no particular e falou, mãe, olha, identificamos uma massa, mas assim, eu já conversei com meus colegas que vão atender ela. Aí eu falei assim, doutora, a senhora quer falar que encontrou um tumor, é isso? Aí ela falou assim, é. Aí eu desabei, porque parece que dali eu já tinha um diagnóstico.
E ela falou assim, olha, eu já conversei com meus colegas do IPO e vão receber ela já no dia 17. Eu não vou internar ela agora porque não há uma necessidade, que ela não tá sentindo dor, então... Gente, aí eu fiquei assim, aí ela viu que eu não entendi o que que era IPO. Aí ela pegou então e falou assim, olha, você sabe o que é o IPO? Eu falei assim, não. Aí ela falou assim, é o Instituto Português de Oncologia. Ai, gente, aquilo foi como uma flecha no meu coração. Oncologia. Era o que eu imaginava, mas eu acho que você imaginar é uma coisa, você ouvir é outra totalmente diferente. Então eu já fiquei assim, tudo bem, e já até agendaram o transporte. E quando foi no dia 17, a gente foi lá. A médica avaliou, pediu mais exames, olhou o ataque anterior, né, no sistema, porque a médica havia enviado, solicitou mais TAC para ela fazer. E já marcou a biópsia para o dia, acho que dia 21 de dezembro, não, dia 22 eu acho de dezembro, que dia 21, salvo me engano, eu fui no domingo e era o meu aniversário. E ela fez essa biópsia. E eu perguntei, então a gente foi, eu vou bem resumir, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Fizemos a biópsia no dia 21, no dia 22 de dezembro, tá aqui. No dia 22 de dezembro fizemos a biópsia. E no dia, eu sei que numa sexta-feira, no dia 3, eu acho, de janeiro, acho que foi isso, no dia 3 de janeiro, ela nos chamou lá para poder falar sobre o resultado da biópsia. Na verdade, era um pré-resultado, né, que chega para eles. E ela falou que foi constatado que realmente era um tumor e que ela já queria iniciar ali um processo de químio para redução, porque o tumor não era pequeno, era um tumor grande. Ele tinha cerca de, acho que de 15 a 17 centímetros. E era um tumor grande, né, consideravelmente grande. Então ela já queria iniciar a químio, só que ela queria ter certeza do tumor para poder iniciar a químio certa. E daí ela iria me explicar o processo. E aí eu perguntei assim, doutora, mas sobre o tumor, ele é maligno ou ele é benigno? Aí ela falou assim, 90% de chance de ser maligno. Gente, aquilo entrou como uma faca de 2 gumes no meu coração. Porque a realidade hoje é que quando você recebe um diagnóstico de câncer, de cancro, como falam aqui, é como se fosse um diagnóstico, uma sentença de morte. A verdade é essa. E aquilo me abalou profundamente. Eu chorei muito, chorei muito, chorei muito. E é uma luta muito grande. Então, assim, quando você recebe o diagnóstico, é muito ruim, é muito... Ah, eu não sei descrever para vocês. E, enfim, quando foi na semana seguinte, retornamos. Aí sim, a Gabi já retornou com o diagnóstico, a biópsia. A biópsia falando que é uma neoplasia maligna de células redondas e ovais, alvoides, focalmente com arranjo tubular então ela começou a químio. Aqui as células tumorais são WT1 mais CD99, desmina, CK, eu sei que é tumoral, né, maligno. Então foi isso, recebeu o diagnóstico. Ela fez 4 sessões de químio, uma por semana, foram 4 semanas. A partir daí, efeitos colaterais, assim, houve uma redução do tumor. Dentro desse prazo a gente fez umas 3 TACs ainda, eu acho, foram umas 3 TACs. Ela também fez a primeira sessão, antes da segunda sessão ela já passou por uma pequena cirurgia para colocação do catéter. Ela tem um catéter interno do lado esquerdo. E começou a fazer, porque quando ela fez a primeira quimio, a médica falou assim, ó, vamos ver se ela consegue fazer as 4 sessões sempre antes do catéter, porque aí ela interna para uma única cirurgia, porque ela ia precisar de cirurgia para remoção do rim. Então, só que aí o que aconteceu? Quando eles optaram, porque tudo eles fazem reunião.
Então, na reunião, eles optaram por colocar logo o catéter nela. E aí, no dia de colocar o catéter, a gente internou. E aí, à noite, para poder fazer as punções nela, já nem conseguia veia nela. Sendo que ela só tinha feito uma sessão de químio. E ela foi furada ali 5 vezes. E é massacrante pra gente, mãe, sabe? E você ser forte o tempo todo é muito difícil. E você não precisa ser forte o tempo todo, porque a gente é humano. E é um processo que faz parte. Então, ela colocou o catéter no dia seguinte e retornou fazendo as químio. Fez as químio, foram 4 sessões no total, e aí foi encaminhada para cirurgia. A cirurgia dela foi feita lá no Hospital Stefani, em Lisboa, e o acompanhamento dela está sendo no IPO de Lisboa. Foi no dia 11 de fevereiro, a gente se internou, e no dia 12 de fevereiro aconteceu a cirurgia. Aí aqui tem antes disso a gente foi para uma consulta, né, com o anestesista e com o cirurgião, que aí ele explica, fala os possíveis riscos e tal. Gabi tinha algumas dúvidas sobre se poderia, a possibilidade de salvar o rim dela. Aí eles falam, a médica cirurgiã, doutora Sofia, falou que previamente o que ela poderia dizer é que não, que seria retirado por total do rim esquerdo dela, por conta já dos exames que já haviam sido feitos. Então ela ficou muito triste. Gabi tá levando isso muito bem, gente, muito bem, muito melhor que eu. Ela ficou mais comovida de saber que iria perder o rim. Foi o que mais impactou um pouco ela. E durante a consulta lá de acolhimento, para poder conversar, né, com a enfermeira, como que seria e tal, ela também ficou muito chateada de saber que ela iria precisar usar uma sonda de alívio, né, por conta da cirurgia, do processo cirúrgico. E eles tinham que ter um controle do que saía do corpo dela, né, porque ela tá perdendo um rim. Então a gente teve o guia de acolhimento lá, ela nos orientou bastante sobre tudo, como que iria ser a cirurgia, os possíveis riscos, e enfim. A gente ficou exatamente nessa ala pediátrica aqui, internada. Foi exatamente aqui, nesse corredor. Aqui a gente tem esse papelzinho aqui, tumor de Wilms. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é muito interessante saber sobre ele, tá? Gabi tinha um nefroblastoma, estava localizado somente no rim esquerdo, e durante a cirurgia ela acabou por perder o rim por completo e perdeu também o segmento de uréter, medindo cerca de 5 centímetros, porque 0,4 centímetros de ano estava aderente ao tumor. Então, eles tiraram o uréter dela, do rim esquerdo também, os segmentos. Ela acabou por perder. E aqui tá falando, deixa eu cantar aqui para vocês verem. Aqui. Não sei se vai focar. Não sei, acho que não. Ela perdeu o rim esquerdo. Depois que fez a cirurgia, aí a gente ficou cerca de 30 dias em casa, aguardando o resultado da nova biópsia, porque o órgão ele vai para biópsia. E um detalhe, durante a cirurgia de Gabi demorou cerca de 4 horas e meia. Ela precisou apenas de uma transfusão sanguínea, de uma bolsa de sangue, devido às percas cirúrgicas, nada além disso. Depois ela foi para a sala de recobro, ficamos lá na sala de recobro, ela acabou por volta de 1h30, 2 horas da tarde, ficamos lá quase até às 18, porque ela não fazia xixi. E eles tinham que mensurar o quanto que ela estava perdendo, porque entrou sangue, entrou soro, e como assim não saía? Tem que ir, tudo que entra tem que sair. E não saía. Então acabaram por dar uma medicação para poder induzir a ela fazer xixi, e foi dito e certo. Questão de 20 minutinhos, o rim dela começou a trabalhar, o rim direito, né?
começou a trabalhar e aí foi tudo caminhando como deve ser. Eu fiquei muito apavorada durante a cirurgia, porque é muito difícil. Foi 2 momentos muito difíceis até agora. Foi o dia do diagnóstico e foi o dia da cirurgia, porque eu estava entregando a minha filha e não sabia se ela ia ser devolvida. E eu entrei na sala até o momento da anestesia, e quando aplicou a anestesia, que eu vi o olhinho dela dançando assim, nossa, parecia que eu estava entregando minha filha para a morte. E aí eu chorei de soluçar dentro da sala, chorei de soluçar. E a médica, só tinham mulheres dentro da sala, era uma equipe acho que de 9 pessoas no total. E aí a médica, a anestesista, todo mundo me abraçou e não, mãe, fica firme, vai dar tudo certo, faz parte. E sabe, e eu chorei muito, gente, muito. Nunca tinha chorado tanto na minha vida. Saí de soluçar. Liguei pro meu esposo desesperada e ele falou, mas você quer que eu vá para aí? Eu falei, não adianta, porque só pode ficar uma pessoa e não valia a pena, entendeu? Só porque eu tava chorando ali, eu tava muito triste, muito triste. Se tivesse alguém comigo, nossa, eu acho que eu ia ficar abraçada o tempo todo. Foi muito tenso pra mim. Aí uma colega minha me ligou, ela ficou, acho que mais de 1 hora comigo, umas 2 horas comigo no telefone, para poder distrair minha mente. Acabou que a gente até conversou algumas coisas, eu consegui dar risada, mas a minha mente sempre ali ligada. Não vi a hora deles me ligarem. E aí eles me ligaram. Quando o Gabi foi pro recobro, e fiquei lá com ela até esse período todo, até ela sair. Ela ficou por 3 dias ainda na epidural, com anestesia, porque ela sentia muita dor. Foi um pós-operatório muito difícil, muito ruim, porque ela não conseguia se mexer, não sentia as pernas, e ela chorava porque ela não é de reclamar. E quando eu via as lágrimas da minha filha escorrendo assim, eu sabia que ela não estava bem. Ela não estava bem. E foi muito difícil. Aí ela fez essa cirurgia, foi numa quinta-feira. Na segunda, eu não tenho certeza se foi na segunda ou foi na terça, a gente teve alta. Viemos para casa. E ela já, depois que passa esse período, já andando normal, ninguém nem disse que Gabi passou por uma cirurgia. Só se vê a marca mesmo, que ela ficou com a marca na incisão. Da incisão. E foi isso. Depois de 30 dias, aí retornamos pro IPO para poder agora saber o diagnóstico do tumor, né? Que foi para a biópsia, que o órgão retorna para o IPO para poder ir para uma nova análise. E aí lá nessa nova análise, eles falaram que eu vou tentar falar certinho para vocês aqui, que eu separei os papéis. Na nova análise, para resumir, é um tumor, ela estava no estádio 2 e é um tumor de risco histológico, é de alto risco, e devido a isso foi preconizado mundialmente isso, o tratamento tem que seguir esse padrão depois da biópsia, que ela vai fazer 34 semanas de acompanhamento de quimioterapia. E aí é um intervalo, são 4 tipos de químio. Aqui embaixo fala como que é. E aí, para resumir, a químio vermelha tá no meio disso tudo. E ela faz uma sessão de químio, são 3 dias. E aí a gente vai pro hospital, fica lá no lar, ela faz 3 dias de químio, normalmente é segunda, terça e quarta, e aí vem para casa. Aí na semana seguinte a gente vai para fazer análises, consultar. Na outra semana vai para fazer análise e consultar. Na outra, tudo estando certo, na próxima semana faz novamente mais uma sessão de química, são 3 dias, segunda, terça e quarta. De quando ela começou, ela fez a primeira sessão, né, os primeiros 3 dias. Foi na segunda semana, fez análise e consulta, a terceira semana análise e consulta. Tava tudo bem com os valores dela, porque ela não pode ter os neutrófilos nem plaquetas baixas. De lá para cá, ela só precisou de transfusão até agora de plaquetas. E então, na segunda
sessão ela pôde fazer, porque os valores estavam dentro dos normais. Então, ela conseguiu fazer a segunda sessão. Na semana seguinte, ela fez análise e consulta. Segunda semana, análise e consulta. E aí, os valores baixaram drasticamente. E na terceira semana, ela não pôde fazer a químio. E aguardando. E acabou que a semana 7, a semana 7 foi feita na semana 8. Foi feita na semana 8. Porque os valores estavam muito baixos. Aí, como ela recebeu uma dádiva de plaquetas, uma transfusão de plaquetas, as plaquetas subiram, mas os neutrófilos estavam muito baixos, muito baixos. Então, deram um intervalo de uma semana, os neutrófilos subiram, os valores normais ficaram, não subiram assim como deveria, mas ficou dentro do padrão estabelecido para ela poder receber a próxima quimio. Então, ela recebeu a próxima quimio. Foi no vídeo anterior que eu falei pra vocês, vou explicar porque que eu estou aqui, é por conta disso. Quando a gente vai, como são 3 dias, ela fica muito cansada de vir pra casa, porque é longe, é 1h30, é cerca de 1h30 de viagem, e ir e vir todo dia não dá certo. Ela fica muito, eu já fiz isso, teve uma vez que a gente precisou ir 2 dias seguidos, e ela ficou acabada, muito cansada. Então, a gente conversou com a assistente social, eles dão maior apoio, e tem o apoio do lar, tem um lar de doentes, onde a gente pode ficar. O lar de doentes fornece café da manhã, fornece almoço, lanche da tarde e janta. Então, eu não tenho essa preocupação. O quarto limpinho, 2 camas com banheiro, e a gente fica lá à vontade. Então, a gente fica no lar. Também tem um outro lugar, que é a Casa Acreditar, que fica na rua em frente ao hospital. Eu nunca fui por lá, mas as meninas é muito atenciosa. Eu sempre vejo a Mariana da Acreditar, já vi a Inês uma única vez, e ela sempre pergunta, olha mãe, tá precisando de alguma coisa, algum apoio? Que eles ajudam também a gente nessa parte, mas eu nunca precisei de ficar lá, eu sempre fico no lar. E também Gabi acaba por ter direito ao transporte de doentes. A gente faz o agendamento, tem que fazer o agendamento com no mínimo 2 dias úteis de antecedência para garantir o transporte. Então, todas as consultas que ela vai, os bombeiros vêm aqui, buscam a gente em casa, levam até o IPO, e depois quando a gente sai de lá, eles pegam a gente e traz até em casa. E se não fosse essa ajuda, eu não sei como é que seria, porque eu agora não estou trabalhando mais, não tenho o meu rendimento, e só quem está trabalhando é Gilmar. E a gente aqui é muito difícil, questão de rede de apoio é uma outra coisa, que antigamente eu pensava assim, em quando a pessoa tinha um filho. Rede de apoio, é muito difícil ter um filho por conta da rede de apoio, como é que vai cuidar de uma criança? Eu nunca pensei na situação de uma doença, nunca pensei nisso. E graças a Deus eu tenho conseguido conciliar isso. Minha mãe ficou muito triste, né? Muito frustrada de estar longe e eu estar aqui sozinha assim. Mas eu tô conseguindo caminhar, né? Porque aí Gilmar trabalha e eu fico por conta dela, para cuidar dela. Ela não pode ficar sozinha, 24 horas. Ela tem aqui o quartinho dela, mas acabou que a gente fez um acampamento lá desde quando começou isso. Porque ela tem uns dias muito ruins, principalmente com o dia pós-químio. Que ela já aconteceu, ela já desmaiou, ela fica muito enjoada, já acordou de madrugada vomitando. E é muito complicado e eu tenho que estar perto, né? E também para ficar monitorando ela. Questão de febre, Deus é muito fiel, graças a Deus até aqui ela não teve febre, ela não tá com a boca estourada nada, tá muito assim, ela é muito forte, emagreceu muito. Ela, quando começou tudo isso, ela tava com 48 quilos, agora ela tá pesando, tava 39, agora ela conseguiu 2 quilos, então ela tá com 41, mas ainda tá muito magrinha. Eu vejo que ela tá muito fraquinha, mas ela também tem se esforçado muito em questão da alimentação. No início, ela não pode comer frutas com casca, ao menos não podia, mas eu comprava muito mamão, melão, melancia, manga. Tava comprando e ela tava comendo muito, mas ela falou que tá enjoada disso, porque a questão da alimentação implica muito. E agora ela tá na fase de pão de queijo.
Aí eu vou no Pingo Doce, compro os sacos de pão de queijo congelado, sabe? Dá quase 50 pãozinhos de queijo. Aí ela consegue comer ali uns 7 de manhã, ela toma o cafezinho dela, ela mesmo consegue assar o pãozinho de queijo dela. E ela tem se esforçado muito. Sobre a escola, ela não pode ir para a escola por conta da imunidade dela, né? Ela tá bem suscetível a qualquer tipo de doença, né? Respiratória e tal. E sabe que contato com outras crianças, com outras pessoas é bem complicado. Então, enquanto ela estiver fazendo o tratamento, ela não pode ir para a escola. Já foi enviado o relatório para a escola sobre essa questão. O primeiro trimestre, como foi isso, começou em dezembro, desde então ela não vai mais para a escola. Primeiro trimestre ela já tinha conseguido alcançar as notas boas, já tava meio que passado no primeiro trimestre. No segundo trimestre eu conversei com a escola, entramos num acordo lá, que eles mesmos mostraram, né, que era possível fazer dessa forma. E por conta que ela não pode mais ir, também alguns professores dela já passaram por essa situação e eles se sensibilizaram muito. E é aquilo, sabe? É uma situação complicada, muito adversa. Eu achava que eu estava preparada para tudo, mas eu descobri que eu não estava, mas Deus capacita. Nunca questionei sobre a doença dela, porque na minha filha, porque eu sinto que se eu questionar dessa forma, eu vou estar sendo egoísta. Quer dizer que com a minha não pode e com a sua pode. Então eu sou muito. Eu não consigo. Eu acho isso muito egoísta. E eu penso assim, que Deus, ele não quer isso para nossa vida. Mas ele não concede, não vai deixar que eu leve um fardo maior do que eu possa suportar. E eu creio que eu posso suportar sim, eu estou suportando esse fardo e que tudo já deu certo. Não adianta agora. Agora é só fazer o que tem que fazer, porque o nosso futuro está traçado, entendeu? Claro que nossas escolhas podem influenciar no meio do percurso, mas eu não vou questionar por isso. Eu quero ser força, eu quero ter determinação e ser um diferencial na vida de tantas outras pessoas. Porque quando tu acha que tá ruim pra ti, tu vê que tem pessoas que tá numa situação pior do que a sua. Porque hoje eu tenho que só agradecer a Deus. Hoje eu acordei, eu tô respirando. Minha família, os meus que estão próximos a mim, todos acordaram, estão respirando. A minha filha tá respirando, ela tá tendo chance de continuar. E então eu só tenho que agradecer, eu sou muito grata, é só gratidão mesmo por tudo. E Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, os médicos maravilhosos que acompanham a Gabi e a doutora Ana Teixeira, uma excelente profissional, muito humana, ouve, conversa. Tá tendo também um acompanhamento com o doutor Marcos, que é o psicólogo, também muito humano. As pessoas lá no IPO, elas são muito acessíveis, são muito receptivas, não tenho o que me queixar. Os bombeiros que levam a gente, que nos acompanham também, são extraordinários. E é sobre tudo isso. E eu já vi mães lá chorando, sabe? Porque teve uma mãe mesmo que teve um dia que eu vi, ela tava tão triste. Eu falei assim, tá tudo bem com você? Ela falou assim, não tá, porque eu acho que eu vou perder minha filha, ela tem um tumor na cabeça. E eu abracei ela, eu pude abraçar ela, senti a dor dela e falei, não fica assim, vai dar tudo certo, você tem que pensar positivo, entendeu? A gente tá aqui pra isso, porque o não, o negativo a gente já tem. E é sobre isso. E lidar com câncer é muito complicado, é dias e dias, entendeu? Nem dias. E parece que eu sinto que não é só minha filha que tá doente, parece que eu tô doente junto. Porque tem situações que não é pra rir, né? Mas às vezes é até engraçado que quando a médica fala, abre a boca, quando eu me vejo, eu tô abrindo minha boca. Parece que eu que tô sendo consultada ali, sabe? Porque a gente acaba entrando de cabeça no processo. E a gente tem que focar pra gente, ó, a nossa mente é tudo. E se você ficar dando espaço para coisa negativa, você pira, porque é muita informação, é muito puxado, é um processo muito longo, muito custoso
e você tem que ser firme. A gente não precisa ser forte o tempo todo. Tem uns momentos que a gente vai chorar sim, entendeu? Que a gente vai desabar, mas não é sobre isso. Eu preciso pensar lá na frente e pensar que isso vai ser história. É mais uma história, aquela coisa, né? Do pobre, né? Anda sofrendo, sempre tem uma história para contar. E isso vai ser só mais uma história para contar. Foi um resumo que eu acho que faltou ainda muita coisa, porque é muita informação. Mas aí iria se alongar aqui, eu iria ficar um dia contando. Mas é isso. Durante os próximos vídeos, sempre eu não quero ficar trazendo muito esse assunto, mas a gente acaba sempre tocando no assunto. E hoje eu tô muito madura, tô firme para falar sobre isso não me incomoda. Alguma dúvida, alguma questão, se alguém quiser colocar um comentário. E dentro daquilo que eu sei, que eu estou passando, eu vou poder estar respondendo. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, o que eu quis passar aqui. E é isso. Eu creio que Deus está na frente, está no controle e que tudo já deu certo. É só uma questão agora de passar pelo processo e seguir em frente. Agradeço a quem ficou até aqui e assistiu o vídeo. E vocês fiquem ligadinhos para os próximos vídeos, porque eu estou me esforçando. É isso aí, até o próximo.